Nós acompanhamos desde a terça-feira o julgamento dos suspeitos de assassinar 3 jovens dentro do Hospital de Urgências João Alves Filho, aqui em nossa capital. O crime aconteceu em 2012. Dos 4 suspeitos, 1 foi condenado. Vamos saber o resultado. Atenção no BG. Balança aí. O julgamento terminou por volta das 5h30 da tarde dessa quarta-feira. Foram julgados os irmãos Genilson Alves, policial militar, Ginaldo de Souza, servidor público municipal, Jean Alves de Souza, também policial militar, e o sobrinho deles, o policial civil Ralph de Souza. Apenas o réu Jean Alves de Souza foi condenado a 12 anos de reclusão em regime fechado, por homicídio triplamente qualificado, contra um dos jovens mortos no USE. Jean confessou que atirou em um deles. As qualificadoras foram ter causado perigo comum, já que outras pessoas poderiam ter sido atingidas por disparos ali, a impossibilidade de defesa da vítima e a confissão. A Defensoria Pública, desde 2012, abraça a missão de tentar demonstrar o excesso acusatório, a forma como a acusação foi feita, em bases muito rasas, e isso hoje foi comprovado. Das 12 imputações feitas hoje, 11 foram afastadas. Apenas aquela que foi acolhida foi a que o réu confessou a prática, que é justamente Jean. Tínhamos aqui a alegação firme de que não havia qualquer dúvida quanto ao disparo efetuado. Houve um disparo, aconteceram disparos realizados por Jean, ele mesmo confessou esse fato. A Defensoria Pública, portanto, demonstrou as condições em que esses disparos foram realizados e lutamos para que ele saísse daqui com uma pena justa, uma pena equilibrada, diante das circunstâncias que esses disparos foram realizados. Apesar da condenação de 12 anos, o juiz responsável pelo caso concedeu a Jean o direito de recorrer da decisão em liberdade. O caso agora deve ser encaminhado ao Tribunal de Justiça de Sergipe. A Defensoria Pública vê isso como uma grande vitória e vamos continuar lutando pelos interesses de Jean, através dos recursos, para tentar mostrar aos desembargadores, eventuais ministros que atuem nessa causa, que ele é merecedor de uma outra pena, de um novo julgamento, para ter uma pena justa e equilibrada. Familiares dos réus absolvidos ficaram bastante emocionados durante a leitura da sentença. A filha de um deles, o PM Genilson Alves, comemorou a decisão. Foi muito importante para corrigir devidos estigmas que foram colocados na época sob a responsabilidade do meu pai. E foi muito duro para mim, naquela época, enquanto uma criança, pré-adolescente, ouvir as pessoas julgando, né, todo mundo comentando na rua, na padaria. Então, assim, esse momento é realmente de respirar e falar assim, finalmente a justiça foi feita, foi tirada, ele foi absolvido contra fatos que o acusaram, que nunca se sustentaram, nunca procuraram saber se era verdade. E meu pai foi julgado por muita gente, julgado e condenado. E hoje esse julgamento com a absolvição dele foi, assim, para nossa família, uma vitória. Porque tirou o peso, tirou aquele estigma de que ele era um homem ruim, que ele era um homem descompensado, que ele invadiu, que ele destruiu, que ele matou, que ele fez uma chacina. Foi esse o termo da época. E não foi isso, ele não fez isso. E a justiça está aí provando que ele não teve culpa, que ele é inocente. O julgamento deste caso demorou 9 anos para acontecer. Desde 2016, tramitava no STJ em Brasília, já que havia um impasse quanto ao número de testemunhas que deveriam ser ouvidas no júri. Durante o julgamento, foram ouvidas 21 testemunhas, 17 delas de forma presencial, o restante através de vídeo. Este caso teve início em 26 de abril de 2012, quando Ginaldo teve a moto roubada. Jailson, o irmão dele, e o sobrinho Ralph foram ao bairro São Carlos, na zona oeste de Aracaju, um dia após o assalto, para procurar a moto. Chegando lá, Ralph e Jailson, que era padeiro, teriam sido perseguidos por 3 motos. Houve troca de tiros. Os 3 homens que estariam perseguindo eles foram baleados. Jailson e Ralph também. Os 2 foram socorridos e encaminhados à USE, para onde também foram levados os 3 homens que estariam perseguindo eles. Jailson morreu.
Neste momento, familiares dele estavam revoltados e Ralph teria mostrado quem eram os rapazes que tinham atirado neles. Os 3 foram executados ali mesmo, dentro do Uzi.